Vamos ver agora um exemplo de um probleminha um pouquinho mais complexo, onde a gente poderia estar usando a memória constante. Vamos supor que nós vamos fazer a implementação de um algoritmo clássico aí da computação gráfica, que é o algoritmo do Ray Tracing. Ray Tracing basicamente consiste no seguinte algoritmo. Nós temos esse plano cinza que vocês estão vendo, que na verdade é como se fosse a tela, o plano de projeção, né, da câmera, e nós vamos dividir esse plano em vários quadradinhos, em vários pontos, que são os pixels da imagem. E nós vamos traçar um raio e vamos fazer uma pergunta. Raio, você bateu em alguém? Se esse raio bateu em alguém, se ele não bateu em ninguém, desculpa, significa que ele passou reto por todo mundo, então aqui a gente pinta com a cor de fundo. Se esse raio bateu em alguém, aí a gente vai pintar com a cor desse ponto de interseção do raio. É claro que para a gente perguntar se esse raio bateu em alguém, a gente tem que fazer uma interseção dessa equação de reta com todas as equações de objetos que compõem a cena. Se minha cena é composta por objetos bem simples, como esferinhas, bolinhas, então a gente vai ter que fazer um cálculo para cada raio desses, nós vamos ter que fazer um cálculo de interseção desse raio com cada uma das equações que definem uma dessas esferinhas. Depois de fazer todas essas contas, a gente vai encontrar qual é o ponto mais próximo de interseção que tem em relação ao observador, e esse é o ponto de interseção, então. Havendo interseção, nós vamos computar a iluminação, aplicar uma função de iluminação nesse ponto, e por isso nós vamos precisar calcular de onde está vindo uma luz, né? Então vamos calcular aqui um vetor de luz, e eventualmente, se a gente tiver reflexos ou refrações, nós vamos calcular aqui um raio de luz que é refletido a partir desse ponto e vai continuar andando pela cena de acordo com o reflexo que ela teve. Vamos implementar um algoritmo bem bobinho de Ray Tracing. Na verdade, nem reflexões nós vamos colocar e a iluminação vai ser praticamente uma equação lá sem muitos detalhes. Então, neste caso, nós vamos ter aí uma estruturinha de dados que vai ser uma esfera. Né? Essa esfera vai conter aí a sua cor, o RGB, que seria o material da esfera, o raio dela e a posição XYZ do centro da esfera. A partir disso, a gente constrói a equação da esfera e vai poder calcular a interseção do raio com essa equação de esfera. Nós vamos, então, criar aqui um método da estrutura esfera, que é chamado HIT, que basicamente vai receber os dados de uma reta e vai calcular o ponto de interseção, primeiro se existe interseção, se não existir vai ser retornado um valor menos infinito, se existir a gente vai retornar o valor, a distância desse ponto de interseção em relação a essa esfera em questão. A descrição da minha cena, a geometria da minha cena, vai ser o conjunto de todas as esferinhas, que obviamente, numa aplicação mais realista, seriam, por exemplo, uma lista de polígonos e triângulos que compõem a geometria. Então aqui nós vamos definir gerar várias, por exemplo, minha cena vai ser composta por 20 esferinhas, vamos gerar valores randômicos aí de posição para ela e também de raios. E a minha cena, embora ela possa ser dinâmica e as bolinhas possam ir se mexendo, quem vai fazer o movimento dessas bolinhas vai ser a CPU, por exemplo, através de um motor de física ou através de alguma interface que vai ter e tudo mais. Então, nós vamos poder colocar toda a cena, a geometria da cena, que são as esferinhas, num vetor que está na memória constante. Veja aqui, constante são as esferinhas, então é esse vetor S. Bom, indo bem rápido aqui, porque não é o foco desse exemplo, entrar em detalhes da computação gráfica do Ray Tracing, mas nós vamos criar aqui um bitmap, que vai ser usado, inclusive, para fazer esse reticulado pelo qual nós vamos traçar as retas. Bem, depois disso, aqui ainda dentro da CPU, nós vamos criar o espaço de onde nós vamos colocar as esferinhas. Vamos criar valores randômicos de material, de posição e de raios. E logo em seguida nós vamos copiar essas 20 esferinhas geradas randomicamente para a memória constante, que vai para a GPU. Certo? Como a GPU não vai alterar a posição das esferas, somente vai renderizar, então a gente
pode colocar ele numa memória constante. Veja que nós vamos traçar milhares de raios e os raios vão sempre usar esses mesmos dados de esferas. Então, a gente pode aproveitar e colocar essas esferas todas numa memória constante. O kernel desse probleminha do Ray Tracing basicamente vai ser o lançamento de um raio e ver em quem esse raio bateu. Então nós vamos ter aqui o kernel, que vai ser o lançamento do raio. Nós vamos definir que esse kernel, o thread correspondente a ele vai ser um valor específico de raio. Então nós vamos ter um thread para cada raio lançado. E aí cada thread vai percorrer toda a lista de esferinhas e vai fazer o cálculo de interseção aqui, o hit. Nós vamos ver, esse raio bateu com a esferinha 0? Não. Bateu com a esferinha 1? Não. Bateu com a esferinha... Sim. Ah, tá. A distância desse hit é mais próximo do que o último que teve colisão? Ah, não, porque esse é o primeiro. Então armazena a distância dele, armazena o material que tem essa esferinha e vamos continuar para ver se esse raio realmente, se essa esferinha realmente é mais próxima. Então veja que a gente vai interar aqui o número de esferas que a gente tem na cena para cada thread. Depois que a gente terminar de interar, a gente vai ter que o RGB correspondem ao material da esferinha que tem que ser desenhado naquele lugar. Aqui eu não estou aplicando nenhuma iluminação. Se fosse o caso aqui, a gente teria que calcular, fazer uma equação de iluminação, FOG da vida, ver onde está a luz, fazer o cálculo de vetor de luz. A gente também teria que armazenar, no caso, a normal, né, desse ponto, porque para calcular a iluminação mais corretamente, a gente precisa da normal desse ponto. E aí a gente coloca aqui no PTR, que é basicamente a minha imagem, a cor final desse ponto, correspondente a esse raio. E aqui basicamente nós temos a chamada do kernel, né? Nós vamos criar aí essa dimensão de grids e de blocos, threads, aqui está a chamada do kernel, e depois a gente tem que copiar para a CPU, não as esferas não precisam fazer nada porque não saíram do lugar, mas sim a imagem que foi gerada a partir daí. Né? Veja que eu posso alterar as esferas, mas quem vai alterar a posição agora das esferas vai ser a própria CPU, que eventualmente vai alterar o valor XY e vai copiar de novo, fazer um copy, mesmo copy to symbol novamente com uma nova posição de esferinhas. Mas perceba que para a GPU, durante toda a renderização, as esferas permaneceram em posições constantes.